Eu gostaria de chamar o Sérgio Granado de Araújo. Ele é professor da Universidade Federal de Goiás. Ele vai estar falando sobre o projeto também de P&D da CELG Distribuidora, aplicação da rede inteligente Smart Grid na supervisão do fornecimento de energia elétrica em média e baixa tensão, utilizando diferentes tecnologias de comunicação. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da palestra, né? Em primeiro lugar, ao IAPTEL, na pessoa do Dr. Vieira, que foi a pessoa que concebeu esse projeto na CELG, enquanto ele estava na concessionária, né, na diretoria. Então, o P&D Smart Grid, ele realmente é filho do Vieira. Também as meninas, a Elisa, a Mônica e todo o apoio que nós tivemos. E também, em especial, o Dr. Agostinho, professor Agostinho e o professor Paulo Garcia, da Universidade Mackenzie. Esse P&D ele foi feito pela CELG e UFG, com a interveniência da FUNAP, que é a fundação, e ele tem esse nome grande aí. Então, na verdade, a gente gostaria de investigar a Smart Grid como um todo. E a gente fez algumas das funcionalidades, implementou algumas das funcionalidades do Smart Grid. Aqui é um pequeno sumário dessa apresentação, ela tem 50 slides, então eu fui premiado aí antes, fazer a apresentação antes do lanche, eu vou ter que correr para a gente mostrar alguns resultados, é uma palestra técnica, né? O panorama da CELG, né? Em seguida, a funcionalidade Smart Grid, o projeto em si, tem 2 pilotos, né? Como falou o Rafael Nelson, na cidade de Nova Veneza, e aí a gente vai mostrar alguns resultados, inclusive a pesquisa de opinião pública. Também foi realizado um piloto na condomínio Aldeia do Vale, que é um condomínio de alto luxo, na cidade de Goiânia. Em seguida, falar um pouquinho de automação, com monitoramento e comando de religadores, e os resultados da pesquisa e resultados em geral do P&D. CELG, né, concessão ao Estado de Goiás, e ela basicamente, ou praticamente, ela atende a toda a população, com exceção aí daquele espaço em branco, aqui que é a CHESP, Central Hidrelétrica de São Patrício, que cuida de alguns municípios, mas basicamente a CELG ela cuida de todo o estado. Ali no meio nós temos a SEB, que é Brasília. Perdão, vamos falar aqui características gerais. Nós temos 2,5 milhões de unidades consumidoras, sendo que destas 10 mil unidades são do Grupo A. O projeto, então, ele visa explorar a Smart Grid com diferentes meios de comunicação, orçado em aproximadamente R$ 1.500.000 e o prazo de 24 meses. Nós acabamos de terminar esse projeto em dezembro, né? Uma das características do projeto foi o envolvimento de vários setores da concessionária com o Smart Grid, uma integração de tudo, né? Então, a gente teve o envolvimento principalmente do setor de telecomunicações, de onde nasceu o P&D. O Vieira, na ocasião, ele chefiava. Tem o setor de medição e, finalmente, principalmente esses 3, né, o COD. O Smart Grid ele tem essas várias oportunidades, né? Geração distribuída, que foi comentado no painel anterior, a medição inteligente, automação, controle avançado, etc. Então, a gente estava procurando o que aplicar nesse projeto, que é o primeiro da CELG. E nós focamos na medição inteligente e um pouco em automação da distribuição. Bom, quais foram as funcionalidades que foram implementadas no P&D? Olha, basicamente, medição, 70% a 80% medição inteligente,
E aí nós temos a funcionalidade de leitura remota e corte e religa. Onde foi implantado isso? Na cidade de Nova Veneza, uma cidade a 30 quilômetros de Goiânia, que tem uma população, ou tem uma característica que a torna interessante para o nosso piloto. Também o condomínio de Aldeia do Vale, que foi motivado pela questão da detecção de falta de energia. Estava havendo um grande problema pelo fato de estar ocorrendo a falta e demorava muito tempo para detectar ou avisar o COD e, finalmente, fazer o reparo. Em questão da automação, a gente fez uma implementação de telecom nos religadores de Nova Veneza, e também a gente fez uma implementação no SAG do COD, e também a gente tinha um projeto de self-healing que acabamos não executando por falta de tempo. Inclusive, o orçamento de R$ 1.500.000 ele não foi totalmente executado, sendo que ficou faltando R$ 100.000, ou sobrando, perdão. Algumas características, né? Quantos pontos em Nova Veneza? 120. 90 monofásicos, 30 monofásicos, 30 trifásicos. Medição de balanço, onde você faz a medição que o transformador entrega e confronta com a medição das unidades consumidoras, fizemos 2. Principalmente, o objetivo principal é detectar a perda, né, as perdas comerciais. Fizemos o corte e religa, utilizamos a tecnologia de comunicação GPRS como concentrador e Zigbee, que é uma espécie de mesh com a potência limitada. E a grande vantagem do Zigbee é justamente por ele ser um padrão aberto. Na automação, teve também essa automação dos religadores. No condomínio Aldeia do Vale, foi motivado pela detecção de falta, e nós trabalhamos apenas 10 pontos. Todos eles receberam GPRS, a remota GPRS. Tem uma vantagem aí, na verdade, vantagem tecnológica, mas ele é muito caro para botar em cada unidade. Vou comentar aí na frente. A detecção de faltas online foi proporcionada por essa remota que nós usamos. Vai ser detectada diretamente no COD. Nova Veneza, cidade interessante, porque é 30 quilômetros de Goiânia, poucos habitantes, tem alguns consumidores grupo A, alta tensão, 3.000 grupo B. Por essa cidade passa o cabo óptico da rede de transporte multisserviços da CELG, que é uma rede de tecnologia de ponta de fibra óptica, um anel, né? De um raio de 50 quilômetros. Ele está passando pela Nova Veneza e tem 2 ramais de alimentadores. Rapidamente, então, no caso do condomínio, esse condomínio é um condomínio de alto luxo em Goiânia. A gente utilizou, na verdade, GPRS. A questão aí foi motivada pela detecção da falta. E na verdade, a gente instala os medidores e faz uma integração com o COD. Então, vem aquele conceito, que é o conceito clássico de Smart Grid, você está trabalhando essas funcionalidades Smart Metering, e fazendo que esses resultados, ou que esses dados gerados pelo sistema sejam reportados à operação. Isso é o conceito do Smart Grid, porque está havendo a integração entre os diversos setores. Lá tem um terreno acidentado, nós colocamos GPRS, nós vamos mostrar as fotos aí na frente. Foi feita, então, a medição, inclusive, de nível de sinal de GPRS, e todas as unidades foram trifásicas. Esse é o mapa. Voltando à Nova Veneza, nosso piloto de Smart Metering, nós temos aí na cor vermelha um ramal, um alimentador, e na azul outra. Esses pontos, essas gotas aí são os trafos, os transformadores, que são todos eles monitorados, e as unidades consumidoras estão dispersas aí próximas a essa praça aqui, que ocorreu um evento que é um evento da nossa divulgação do projeto em Nova Veneza. Essa aqui é a solução tecnológica de telecom. Nós temos essas casas todas em Zigbee reportando
esse trafo que tem um Zigbee Master que pega todas essas informações e envia via GPRS. Aqui tem outro e aqui tem outro, são três trafos. O sistema ele é encaminhado via GPRS para uma central de medição, que é implementada tanto o MDC, que é a gestão dos ativos, quanto o MDM, que é o banco de dados, onde você extrai a informação. Então, como é que foi implementado literalmente? O primeiro caso aqui é o medidor monofásico. Esse cara, o medidor, essa base, a base Zigbee, ela tem a funcionalidade corte e religa. Então, ela é grande, né? Aqui toda essa parte branca. Esse foi o medidor 90 que nós usamos em Nova Veneza. No caso do trifásico, ele tem essa figura. Foram 30, né? E no caso do trafo, esse sistema aqui, medidor remota, que vai fazer a medição de balanço. Esse aqui já é o caso do medidor trifásico já instalado, né, numa parede lá do consumidor. Esse aqui é a situação da instalação do medidor de balanço no poste. A Nova Veneza tem um festival gastronômico todo ano, inclusive essa época, maio, né, deve estar ocorrendo esse festival, e nós aproveitamos para fazer a divulgação e também a pesquisa de opinião pública, como falou o Rafael Nielsen. E eu vou mostrar alguns resultados, né? O fato é que houve esses banners, a gente implementou esses banners no nosso stand, teve a cartilha, que é o Smart Grid, essa discussão que estava havendo na palestra anterior, e também o questionário, que a gente utilizou 1000 exemplares. Esse sequenciamento ficou um pouco ruim, mas voltando agora saindo de Nova Veneza e voltando à aldeia, nós instalamos 10 pontos de GPRS, com a característica de que cada transformador, cada ramal transformador, tem pelo menos 2 medidores. E vamos andar aqui um pouquinho, porque tem muito slide. No aldeia, então, essa situação aqui de instalação do medidor, na mureta, né? A rede lá, se não me engano, ela é subterrânea, ou pelo menos eu teria que verificar isso. Aqui é um caso típico aí da instalação em aldeia. A energia chega por esses 3 cabos aqui, ele passa pelo disjuntor e vai até o medidor que é um medidor. Esse medidor já é um medidor moderno, né? Na verdade é um Saga 1000 da Landis, e nós utilizamos fazendo a substituição no consumidor. E esse caso aqui é a remota GPRS, que ele tem uma funcionalidade a mais, como eu falei no início, que é justamente o fato de sensoriar a fase da energia. Significa que não precisa você fazer uma leitura do medidor, fazer uma leitura de massa dele para saber que faltou energia. E dessa forma, online, a gente tem informação se alguma fase caiu, isso está sendo reportado ao COD. Esse cara aqui é o medidor, a remota GPRS, o fornecedor é a CAS, foi a CAS. Nós temos um cabo óptico aqui que se conecta ao medidor. Isso deu, inclusive, um problema no início, por falta de sensibilidade do cabo. Então, todo esse aprendizado, nós tivemos que trocar os 10 cabos, e esse aprendizado serviu para a CELG montar o edital e auditar o próprio edital que estava colocando na praça, relativo a 3.000 pontos de medição inteligente, como o Nelson comentou na palestra anterior. Tem um fato interessante aqui, é que nesse cenário, você tem um disjuntor aqui. Então, se o usuário chegar e virar esse disjuntor, o sistema vai detectar falta de fase, né? Não pode ser que a concessionária não tenha tirado, não tenha falta da concessionária, mas o sistema ia ser avisado que faltou. Isso aqui foi, na verdade, foi uma orientação da CELG para a questão de proteção, porque é um piloto, mas o certo é esse cara aqui, o disjuntor. Primeiro, a gente está monitorando diretamente a concessionária. É um detalhe a mais aí.
Esse cara, essa tela é a tela lá do Emera, que é o MDM da CAIS Tecnologia, onde mostra, isso é digamos assim, um painel geral, onde mostra o diagrama fasorial, mostra vários dados aí do consumidor, e cada um desses quadradinhos verdes são as leituras que foram reportadas, as leituras realizadas, no caso de medição de grupo B, de 15 em 15 minutos, e no caso de medição de grupo A, de 1 em 1 hora. Esse é um gráfico extraído do sistema, onde mostra claramente o horário de ponta, né, o consumo. Então, pela primeira vez, a CELG começa a investigar esses consumidores. Esse gráfico também é gerado pelo Emera, e a gente tem esse gráfico exatamente do reativo, né, do fator de potência, e aqui nota-se que houve um pico aqui de reativo. Na verdade, esse cara aqui é de capacitivo, muito provavelmente pelo desligamento de uma chave de motor de piscina. A gente fez a medição tanto nas duas cidades, né? Na Nova Veneza, que é a cidade vizinha de Goiânia, e no condomínio. E também em alguns sites de automação. E a gente obteve, digamos assim, o nível de potência do sinal GPRS. Nós fizemos essa medição para as várias operadoras. Nós temos a medição das 4 operadoras, e nos sites desenvolvidos, a gente percebeu que a gente não teria problema. Apesar de que a gente sabe que a disponibilidade de um canal GPRS ele é em torno de 75%. Mas ele pode funcionar bem para medição inteligente, porque a medição é feita de intervalos como eu mencionei, por exemplo, 15 minutos. Na subestação de Nova Veneza foi instalado, então, também um sistema que monitora e controla o religador. Na verdade, são 2 religadores, e temos aqui a remota. A remota, na verdade, esse cara aqui é GPRS. Esse relé é da ABB, então há conexão via RS-232 com esse relé, entre a remota e esse relé. Essa instalação a instalação do sistema na SE é uma série de detalhes, porque você tem que programar a instalação, né, tem uma intervenção na rede. E nesse sistema que nós fizemos em Nova Veneza, da monitoração e controle dos religadores, a gente fez uma duplicidade, ou a redundância de comunicação, como explicou o Nelson também. Eu estou mencionando o nome do Nelson porque ele foi o funcionário de frente ali no projeto. Ele não era o gestor, mas ficou de fato. Não era de direito, mas ficou de fato. E, inclusive, exatamente esse site aí foi ele que botou para funcionar. Ou seja, o cara, além de ser bom aqui na teoria, ele é um cara que regaçou a manga e foi lá debaixo do sol de Nova Veneza. Então, essa aqui é a configuração do Hughes. Uma coisa que a gente detectou é que realmente é muito caro fazer o monitoramento através de satélite, apesar de ele ter uma disponibilidade maior, em torno de 99%. Como eu falei, o GPRS é menos. Mas o sistema é híbrido e comuta, no caso da falta do GPRS, ele comuta para o satélite, e esse sistema funcionou bem. Essa é uma foto dentro ali da caixa ali do gabinete que interliga que tem lá o relé, né, do religador. Foi desenvolvido em paralelo lá no COD o SAGE-D. O SAGE, na verdade, é essa lógica aí do controle, onde você tem as funcionalidades de bloquear, ligar e desligar o religador, e tudo isso funcionou a contento, e, na verdade, ficou, né? A gente instalou e ficou funcionando. Uma pesquisa de opinião pública, que foi falado aqui nas palestras da manhã, e foi mencionado aqui também há pouco. É importante, né, a gente ter essa... Primeiro, informar o consumidor, e depois a gente ter o feedback deles. A gente utilizou uma estratégia muito interessante de fornecer um squeeze para quem respondesse o questionário.
questionário, né, que é um questionário de 10 perguntas, e a gente, ao mesmo tempo, a pessoa levava a cartilha. Esses são os dados da pesquisa de opinião pública. Na verdade, a gente teve uma pesquisa anterior ao projeto, mas essa pesquisa foi mais abrangente. Nós temos uma amostra de 1.000 pesquisas, no caso, né, com um erro de 5,4, dando um índice de confiança de 94%, certo? Feito na cidade de Nova Veneza, respondido apenas por pessoas adultas. Isso eu já falei. A entrada de Nova Veneza, cidade de 8.000 habitantes. Esse é o nosso stand. Nesse stand a gente passava uma apresentação educativa, aqui, a apresentação do sistema Smart Metering. Aqui é o pessoal lá e aqui são os esguises para quem respondesse. A pessoa sentava aqui e respondia. Esse está dentro do estande e é justamente os medidores que nós utilizamos, o monofásico, ele está com a capa aqui de plástico, e o trifásico. Esse é o kit, o questionário, 1.000 formulários. E eu tenho algumas, digamos assim, respostas aqui que a gente pode passar para vocês. Quem é que participou dessa pesquisa? Olha, Nova Veneza e vizinhança. Então, essas cidades são todas vizinhas, ou quase todas, mas a grande contribuição aí foi de Goiânia mesmo, porque o pessoal ia lá participar do festival de massas cultural e de massas gastronômico, né? Então, nesse universo aí, na verdade, responderam aproximadamente 800 e poucas pessoas, né, responderam o questionário, e Goiânia foi praticamente a metade, seguida de Nova Veneza. Nova Veneza aqui, né, com talvez um quarto, e as outras cidades. Algumas perguntas foram feitas, por exemplo, em caso de suspensão do fornecimento de energia, quais das ações a seguir você entende como a mais adequada? Primeiro, o eletricista vai até a sua residência fazer o corte. 2, um sistema automatizado faz o corte, no caso é o sistema que nós instalamos. O sistema remoto corte e religa. E, finalmente, não sabe. E nós tivemos, em Goiânia, Nova Veneza, né? Nova Veneza, a gente teve, eles preferem o eletricista aqui na metade das opiniões, e o que difere de Goiânia. De Goiânia, eles preferem o corte remoto justamente algum constrangimento de você receber um carro da CELG e ir diretamente na sua casa. Isso já tinha sido detectado pelo PBRI, do IAPTEL e IABRAD, há 2 anos atrás, e mostra que as cidades com maior desenvolvimento, que é o caso de Goiânia, a população, né, ela entende como favorável o corte à distância. Bom, algumas outras perguntas. Você estaria disposto a utilizar um display ligado a uma tomada na sua casa para acompanhar o consumo? Sim, não sabe. Beleza, então, a grande maioria entende como interessante o uso do display. Você acessaria regularmente um portal do consumidor para monitorar seu consumo de energia elétrica através de gráficos interativos? A captação foi boa, então, sim, na grande maioria, né, em torno de 75%, Goiânia mais, logicamente, Nova Veneza é mais conservadora, e então, ok. Você gostaria de receber mensagens SMS informando dados de consumo? Mensagem de alerta no caso de interrupção. Isso é interessante, porque sua casa pode estar fechada, você tem, sei lá, você está armazenando alguma coisa, você tem um freezer, etc., e você seria avisado. Bom, vamos ver qual é a resposta. Beleza. Então, o SMS funcionaria bem, até porque o celular está bem difundido, né? Você trocaria o serviço pós-pago por um serviço de energia pré-paga? Sim, não sabe. Aqui tem um detalhe que é uma explicação, porque
a pessoa tem que saber de que se trata, né? Então, o questionário aí trazia esse texto informativo. Aí houve um interessante aqui, ó, Goiânia. Bom, tá dividido, né? Porque o não está ocupando 50%. Na verdade, essa energia pré-paga, o sistema de medição pré-pago, ele vai encaixar aqui no Brasil mais em áreas de veraneio, onde você deixa a residência bastante muito tempo fechada. Outra, após conhecer a tecnologia de Smart Grid, você é favorável à sua implantação? Aí tudo bem, o pessoal deu um ok, mas isso aí talvez ele pode ter generalizado, né? Você quer uma modernidade? Sim. Aí tem que perguntar se você está disposto a pagar, foi uma questão da palestra anterior. É interessante o seguinte, que também a gente fez uma particularização do questionário. Ele tinha uma pergunta que se ele era a favor da colocação de medidor eletrônico. E do pessoal que respondeu não, e você tinha essa particularização. Que esse cara, na verdade, ele é esse consumidor, ele é um consumidor, na verdade, ele faz parte da classe conservadora, né? Até porque ele, por exemplo, aqui, ó, ele prefere o eletricista do que um sistema automatizado. Ele se divide na questão de utilização do display, então a gente consegue pegar o perfil por resposta, né? Isolando uma resposta. Finalmente, os resultados que a gente pode destacar, esse PD ele teve um custo, um orçamento muito pequeno, né? Em relação a outros projetos de Smart Grid pleno, ou cidade digital, ou cidade Smart Grid, mas a gente teve esses resultados aí que eu vou elencar rapidamente. Foi realizada a primeira medição inteligente do Grupo B, a CELG não tinha até então. Primeira telemedição telecomando de SE de 34 kV, que se manteve confiável. A primeira instalação híbrida GPRS satélite funcionando a contento. Envolvimento de diversas áreas da CELG. Levantamento levantamento detalhado com sugestões de melhoria de segurança da informação. A gente fez uma investigação no site da CELG e no site que é aberto ao consumidor e fizemos as sugestões, foi implantado, teve contribuição de adequação de especificações para aquisição de chave bypass, esse foi um trabalho, inclusive, do Niels, e a instalação desses novos religadores, que ele citou, 255, eles estão utilizando, inclusive, uma correção que nós fizemos no PID, eles estavam fazendo a aquisição de 250 chaves, né, e eles adequaram devido ao estudo do PID, né, a sinalização do PID. Especificação da central de operação, isso aqui é o seguinte, a gente fez no projeto um mini COD, um mini painel para o COD, utilizando apenas monitores. E esse painel, que pode ter talvez 4, na verdade aqui era 4 por 4 metros quadrados, ele saiu bastante barato, cerca de, se não me engano, R$18.000. Nós fizemos e deixamos esse projeto em gaveta, né, porque, na verdade, o COD vai ser modificado, vamos colocar um grande painel. Especificação formal do portal do consumidor, com implementação. Monitoramento remoto de falta de fase em UC do Grupo B. Esse é o caso de Aldeia do Vale. O que mais? Automação e supervisão de religadores da SE, como eu falei. Medição remota de grandes consumidores. A gente passou a trazer e avaliar esses consumidores industriais. A gente fez elencamos os 20 maiores consumidores e instalamos. E teve a medição de fronteira entrou no sistema. O que mais? Envio de dados de forma remota, possibilitando corte e religação, eu já falei. 10 publicações em eventos e conferências, foram 4 internacionais, sendo do I3E 4. Capacitação do pessoal. Houve um treinamento para medição inteligente e também para esses tópicos de
automação lá do religador, para o pessoal CELG, ou para quem eles indicassem também, né? Divulgação da tecnologia no Festival Gastronômico de Nova Veneza. Essa aqui é bem interessante, que é o caso de você estar medindo lá no Aldeia do Vale e estar reportando diretamente ao COD. Isso é via CBIL, porque a gente faz uma integração do MDM via Web Service com o CBIL, e o CBIL que informa ao COD a falta. Então, eles tinham aqui, inclusive, esse projeto terminou há 2 meses atrás, e com sucesso. E também quando a gente estava fazendo os testes na cidade de Nova Veneza, a gente percebeu alguma incoerência no base de dados. Então, a gente fez a sugestão de atualização aí do cadastro. Está aí, né? A gente fez um teste no laboratório do Corte Religa. Outra coisa que foi interessante foi o desenvolvimento de um protocolo Bluetooth para a retirada de informação dos consumidores do Grupo A, onde apenas o leiturista ele tem um celular de mais ou menos R$300, R$400, ele faz a leitura via Bluetooth e manda esses dados imediatamente para o centro de medição. Importante notar que, a partir do equipamento que é o celular, né, que está bem disponibilizado, ele consegue essa funcionalidade. Antigamente, utilizava um equipamento dedicado de R$2.500. Foram gerados 10 artigos, aproximadamente, até onde eu parei de contar, 10 artigos do PID, sendo que muitos deles estão no I3E, na Distributec, vários de medição de inteligente automação. E eu agradeço a audiência. Muito obrigado, Sérgio. Excelente apresentação. É sempre bom ter um contato com um projeto desse tipo. Eu gostaria de passar a palavra à plateia. Eu gostaria somente de perguntar, Sérgio, sobre o comportamento do experimento envolvendo satélite, se realmente ele teve um desempenho superior em termos de obtenção de dados ou de massa crítica quando comparado com o Zigbee ou o Mesh. É uma boa pergunta. A gente contratou 2 links da Hughes. Na verdade, essa contratação foi feita ela veio dentro do contrato com a CAIS, e a gente apanhou um pouco ali, talvez 1, 2 dias no alinhamento do satélite, mas quando ele fechou, o desempenho foi perfeito, né? O único, porém, perfeito, a gente não teve erro. Parece que eu teria que verificar com o técnico que fez a medição, mas basicamente não houve erro de transferência naquele dia que a gente deixou direto com o satélite. A questão do satélite é o seguinte: ele tem mais disponibilidade, mas o custo dele está muito alto ainda, né? Ele teria, nessa contratação com a CAIS, se não me engano, a gente pagou a gente tinha uma mensalidade de R$500 durante 12 meses para a manutenção desses 2 links. Então, em resumo, ele funcionou bem, uma tecnologia que funciona. A grande questão é o custo, né? O custo dele, da manutenção desse sistema. Então, acho que foi isso que a gente percebeu no tempo. Muito obrigado, Sérgio.